Desde muito cedo, aprendemos que as doenças e os sintomas são ruins e precisam ser rapidamente eliminados. Quando alguém tem uma dor de cabeça, por exemplo, o primeiro impulso dessa pessoa geralmente é passar na farmácia e comprar um remédio para a dor ir embora. A saúde, na visão sistêmica, propõe uma profunda mudança de perspectiva. Neste novo olhar, a doença é considerada algo bom, algo que está a serviço da vida. Ela é um sinal de que algo precisa ser visto, mostra-nos um direcionamento, como faz um farol ao barco em alto mar. A doença é algo bom no sentido de nos trazer um presente, uma oportunidade de olharmos para algo adoecido em nossa história ou na história da nossa família. A doença aponta que, em algum lugar, existe alguma lei sistêmica sendo quebrada. Ou seja, existe um excluído a ser incluído, alguma desordem a ser ordenada ou alguma relação desequilibrada na balança entre o dar e o tomar que precisa ser equilibrado. Para ilustrar o que estamos abordando aqui, trago o exemplo de um carro que começa a pingar óleo. Ao perceber isso, o dono do carro pode parar em um posto de gasolina e ir completando o óleo. Dessa maneira, ele pode continuar utilizando o carro, porém o problema vai continuar e a tendência é os pingos irem aumentando de intensidade até chegar ao ponto em que será impossível utilizar o carro e assim será necessário levá-lo ao mecânico. Um outro caminho seria o dono, ao perceber que o carro começou a pingar óleo, já levar ao mecânico o mais rapidamente possível para solucionar o problema. Assim como o óleo pingando é um sinal de que existe algum problema no carro, também os nossos sintomas e doenças são sinais de que existe algo que precisa ser visto em nossa vida ou no nosso sistema. Tomar remédios para a dor seria, metaforicamente, o mesmo que passar no posto para completar o óleo. Nos dá uma falsa ideia de que o problema foi resolvido, quando na verdade não foi. O óleo continua pingando, assim como o nosso sintoma ou doença vai permanecer, até que paramos para realmente olhar a causa do problema. Em algum momento, o carro vai parar para te forçar a levar ele ao mecânico, assim como o nosso corpo, em algum momento, vai manifestar uma doença mais séria para forçar a pessoa a olhar para a questão profunda que precisa ser vista. Este algo que precisa ser visto pode ser biográfico ou sistêmico. O biográfico inclui as questões psicológicas que surgem quando o cliente viveu uma situação em sua vida e essa situação gerou algum tipo de trauma. O sistêmico inclui questões que surgem por situações não vividas pelo cliente, mas por alguém de seu sistema. E o cliente traz o sintoma ou a doença para si, em um processo de identificação. São os chamados sentimentos adotados. Os tratamentos das questões biográficas e sistêmicas são diferentes. Quando a questão é biográfica, buscamos uma ressignificação do trauma já vivido. Já quando a questão é sistêmica, primeiramente buscamos o emaranhamento, ou seja, o que de tão grave fez um membro da família, muitas vezes de várias gerações adiante, precisar adoecer para mostrar esse fato? Depois de realizado esse movimento, buscamos desconectar o cliente da pessoa a quem está identificado, devolvendo a essa pessoa os sentimentos adotados. Nas doenças sistêmicas não existe somente uma pessoa doente, temos todo um sistema adoecido. Esse adoecimento muitas vezes vai piorando geração a geração, até chegar nos casos mais graves que envolvem suicídios, assassinatos, estupros e doenças graves como esquizofrenia e autismo, por exemplo. Como nos diz Bert Hellinger, a doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca em ordem, principalmente o amor a um excluído, que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção ao mais é um movimento em direção à saúde. O desejo pelo vínculo de pertencimento à família é o mais profundo e estamos dispostos a sacrificar nossas vidas, ficar doentes, morrer tragicamente e até cometer suicídios no lugar de outros. O nosso sistema familiar se apresenta em nosso corpo. E, portanto, a falta de algo no sistema familiar desencadeia em algo no nosso corpo. Assim, a doença ou o problema de saúde pode ser a personificação de um excluído do sistema familiar. O movimento da alma que leva à doença é o amor do vínculo, pois é ele que nos entrelaça à nossa família e à sua história. Com isso, somos ligados a tudo que não foi resolvido. A culpa, aos encargos e destinos difíceis, mesmo que não tenhamos conhecimento
ou sejamos responsáveis pelos eventos. Assim, captamos influências sobre a nossa saúde e as nossas doenças. Algumas doenças graves estão relacionadas à postura de recusa em honrar e tomar amorosamente os pais como pais. Muitos preferem a morte a se curvarem diante daqueles que lhe deram a vida. A rejeição dos pais e acusações contra eles retornam em forma de doenças ao filho que vive na ingratidão, pois nossa essência não admite a rejeição dos pais. Não há nada que justifique a arrogância ou superioridade do filho em relação aos pais. Ao entrarmos em contato com uma doença, ao invés de buscarmos rapidamente um remédio com o objetivo de eliminá-la do sistema, a perspectiva sistêmica propõe um novo olhar. O primeiro passo é agradecer ao seu corpo por estar trazendo uma preciosa mensagem através dessa doença. E ao invés de raiva, o caminho é buscarmos a gratidão. Ou seja, substituir frases como "não aguento mais essa dor de cabeça" por frases como "agradeço, dor de cabeça, por você estar a serviço da vida, me trazendo alguma importante mensagem". O segundo passo é buscar uma compreensão de qual mensagem aquele sintoma pode estar trazendo. Lembrando que o problema pode ser biográfico, ou seja, ter relação com algo vivido e ainda não bem elaborado pela pessoa. Por exemplo, o cliente pode perceber que sente essa dor de cabeça desde o seu divórcio, oferecendo uma pista de que talvez este sintoma se relacione a alguma questão ainda não bem resolvida relacionada a esse assunto. E o problema pode ser sistêmico, ou seja, ter relação com algo não vivido pelo cliente, mas por alguém de sua família. Por exemplo, o cliente pode perceber que sua mãe também tem dor de cabeça, assim como sua avó materna também tinha. Isso nos ofereceria uma pista de que talvez este sintoma esteja relacionado a alguma questão de gerações anteriores. Após identificar a mensagem que o sintoma está trazendo, o que nem sempre é fácil, o último passo consiste em fazer um movimento sistêmico necessário para que o problema seja resolvido. Dessa maneira, a doença poderá ir embora de maneira definitiva, uma vez que sua mensagem foi compreendida. No primeiro exemplo, o cliente precisaria olhar para o que ainda não está bem elaborado no seu divórcio. No segundo exemplo, o cliente precisaria buscar o que de tão grave aconteceu no passado de sua família que está fazendo várias gerações terem o mesmo sintoma. A aceitação da doença como uma força amiga que está a serviço da vida deixa o caminho da cura muito mais leve e possível. Com relação a essa aceitação, não estamos mencionando os casos de pessoas que se alegram com a doença como um caminho para a morte. Esses casos são diferentes e pouco podemos fazer por essas pessoas enquanto elas permanecerem desejando a morte. A aceitação da doença que mencionamos neste capítulo vem de pessoas que querem muito viver. Elas dizem sim para a doença no sentido de aceitarem a mensagem que ela está trazendo e dispostas a fazer os movimentos necessários a partir dessa mensagem para que a doença possa ir embora e, dessa maneira, elas possam viver mais. Finalizo aqui este vídeo deixando uma reflexão. Como você olhará para a sua doença ou sintoma a partir de agora? Um abraço e até o próximo vídeo.